Olá, seja muito bem-vindo ao nosso 15º vídeo da nossa série 55 ferramentas para análise criminal. Hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos sobre o SPSS, que é um software estatístico muito utilizado no Brasil, principalmente nas universidades para fins de pesquisa, mas ainda muito pouco explorado na área de análise de crime. Esse software é produzido pela IBM. Ele é composto de 15 módulos, né? Então, quando você adquire a licença do SPSS, você tem que ver para qual a finalidade que você vai utilizar, porque ele é composto de 15 módulos e cada módulo tem uma atividade específica, muitas delas. Quando você compra o módulo básico, né, o módulo central, e conforme você vai adicionando módulos, ele vai incorporando mais funcionalidades. Quando você abre o SPSS inicialmente, ele te dá essa tela inicial, que mostra os últimos arquivos que foram abertos. Caso você não quer mais que essa tela apareça, você seleciona essa caixinha e desmarca. Vou dar um cancela. E conforme você pode ver, o SPSS ele é muito parecido, a tela inicial dele, com o Excel. Contudo, ele tem muito mais funcionalidades. Aqui você pode ver que os menus são praticamente idênticos ao do pacote do Office, né, do Word e Excel. Na tela inicial, aqui no arquivo File, você tem as mesmas funcionalidades aí dos programas comuns que a gente encontra, que é abrir tela, salvar, algumas funcionalidades mais. No Edit, você tem também aquela situação de copiar, cortar, deletar e algumas funções aqui na segunda parte do menu, que é específico do programa mesmo, onde você procura uma variável, procura um caso, e aqui em opções você tem a possibilidade até de mudar o idioma que você está trabalhando. E aqui você tem as situações de você, como eu disse, tem a possibilidade de você escolher o idioma que você quer trabalhar. Contudo, segundo informações, já teve uma versão em português, mas ela não foi bem aceita e por isso foi descontinuada. Não sei se nessas versões novas estão vindo, né, com a língua portuguesa. Mas até onde eu tenho conhecimento não tem. Eu estou na minha versão que eu tenho aqui no meu computador, é a versão 18. A última vez que eu vi no site da IBM estava a versão 22 ou 24, se não me falha a memória. E aqui no menu View você tem outras funções. Conforme você vai, aqui você tem a opção de transformar, o menu Transform, você tem a opção de fazer um monte de recursos de transformar variáveis. Isso a gente vai aprender futuramente em outras videoaulas. E conforme e no menu Analyze, conforme você vai adicionando os pacotes que o software possibilita, ele vai adicionando mais funcionalidades justamente aqui no menu Analyze, que é o principal menu que a gente mais utiliza quando a gente está utilizando esse software SPSS. Aqui você pode ver que tem um de marketing, específico para marketing. Tem o pacote de gráficos. Os gráficos do SPSS ele não é muito, digamos assim, bonito. Então você tem a opção de exportar ele para o Excel e melhorar a aparência do gráfico. E aqui você tem outras funcionalidades. Nós vamos inicialmente agora abrir uma planilha Excel. Futuramente a gente vai ensinar como é que abre como é que constrói um banco de dados do zero, onde você vai aprender aí
construir, inserir variáveis como se fosse no Excel mesmo, digitando. A gente vai criar essa aula. E conforme você está podendo ver aqui, ele tem a planilha inicialmente, né? A visão geral dos seus dados, né? Que praticamente é igual ao Excel, vem a variável e embaixo dela os dados da sua variável. E aqui ele tem a outra visão, conforme a variável 1, que está aqui na primeira coluna, é essa variável aqui. Quando a gente for montar o banco de dados, você vai entender, conforme, se essa variável aqui for número, ou texto, ou data, você vai poder trabalhar com ela aqui dentro. Você pode transformar ela, você pode inserir um label, você pode editar ela, você pode transformar ela de variável numérica para um string, valores, né, que é dólar, data, notação científica, enfim, aqui dá para você fazer várias coisas na variável. Então, vamos importar uma planilha do Excel para que a gente possa realmente começar a entender como é que o software funciona. No menu File, né, é uma parte bem igual a um Excel, um Word da vida. E aqui você tem várias extensões que você pode usar no SPSS, por exemplo. A extensão nativa dele é .save. Toda vez que você salvar um arquivo nele, vai ser .save. Ele tem outras versões. Aí tem o Excel, que você pode importar dados direto do Excel. A extensão XLS, XLSX, XLSM. Banco de dados Lotus, DBF, SAIS, que é um outro programa estatístico muito utilizado. O Stata também é outro programa estatístico. E arquivos de texto. Vamos então nessa primeira aula aprender a importar uma planilha Excel. Para isso a gente vai selecionar aqui. Se você clicar, só para a gente ir aprendendo. Se você clicar aqui, por exemplo, vamos supor que essa planilha que eu estou importando, ela tem várias abas. Se eu quiser, por exemplo, visualizar as abas que essa planilha tem, eu clico ali em Paste e ele vai me dar uma outra aqui. Aqui ele me dá o endereço da planilha. Aqui eu marco essa opção quando na minha planilha Excel as minhas colunas já tem o nome das colunas, os chamados rótulos, né? Então eu deixo marcado quando tem essa opção. Quando não tem, só tem dados, eu desmarco aqui. Depois lá no programa, no SPSS, eu crio os rótulos da minha coluna. Aqui, por exemplo, na minha planilha, lá na plan 1 tem dados e na plan 2 tem dados. Então eu tenho dados em duas planilhas. Então se eu quiser selecionar qualquer uma delas, se tivesse 10 planilhas naquele arquivo, eu poderia selecionar qualquer um deles aqui e abrir. Vou selecionar a planilha 2. Aqui no range, eu posso escolher o intervalo de dados que está nessa planilha. Por exemplo, se eu escolher do A1 ao A10, ele vai trazer só os dados da coluna do A1 até o A10. Se eu escolher do A1 ao B30 ao B28, né, que a minha planilha vai até o 28, ao G28 aqui, mas se eu escolher só um trecho dessa planilha, vai vir só um trecho. Então vamos escolher a segunda planilha e vamos dar um OK. E aqui está a nossa planilha. Observe que, como eu disse, a minha primeira linha tinha os rótulos, né? O nome das colunas está aqui. São números absolutos de crimes nas capitais brasileiras, que eu peguei lá no site do IPEA. E aqui você tem o ano. Observe que ele
interpretou a taxa com várias casas decimais. Isso é muito fácil de ser alterado aqui nessa parte onde você consegue visualizar a variável, né? E aqui você pode alterar o nome, você pode modificar se ela é texto alfanumérico, né, no caso string, ou se ela é numérica. Isso a gente vai aprender numa aula futura. Quantas casas decimais você vai querer nessa variável, se ela for números, se ela não for, não tem necessidade. Aqui você pode editar um texto para amanhã ou depois você lembrar do que se trata aquela variável. Número de homicídios nas capitais, por exemplo. Então você já sabe que, mesmo que o título seu não diz isso, mas quando você vem aqui nessa aba e veja lá o label, né, que você atribuiu a ela, você vai conseguir lembrar do que se trata. Aqui a questão do posicionamento. Aqui tem que ter um conhecimento na área de estatística para você classificar essas variáveis, saber o que é uma variável ordinal, nominal ou escalar. Isso a gente vai explicar nos vídeos futuros. Aí você vê que aqui ele não reconheceu, ele não classificou essa variável, ele não conseguiu reconhecer ela, então ele deixou sem. Mas aqui você pode vir aqui e, se ela for número, você pode colocar como escalar, sem problema algum. Porque isso possibilita você depois fazer análises com essas variáveis. Dependendo da variável, dependendo de como você classificar essa variável aqui, você talvez não consiga fazer cruzamentos de variáveis ou extrair, fazer análises mais aprofundadas por conta desse tipo que ela está aqui classificada. Mas isso a gente vai aprender a fazer no decorrer das aulas aí que a gente vai oferecer gratuitamente para vocês. Vou também em breve gravar novos vídeos aí sobre como é que a gente trabalha algumas ferramentas aqui do menu Analyze, para que a gente possa ver como é que extrai informações de um banco de dados e gera gráficos, relatórios com isso e exporta para o Word, para o Excel também. Enfim, dá para fazer inúmeras coisas aqui. Em breve também eu vou na verdade já estou preparando alguns vídeos sobre uns programas norte-americanos, que é muito utilizado nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, para análise de crime. Eles trabalham com análise espacial de dados e a gente vai conhecer esses programas. Aí são 3 ou 4 programas que eu vou disponibilizar para vocês e algumas funcionalidades, pelo menos o básico, para você aprender a utilizar ele no dia a dia. Então, as aulas futuras aí, vocês vão ter alguns programas que talvez muita gente nem imaginava que existia para análise espacial de dados de crime. Nos Estados Unidos eles produzem muita informação e muitos programas são desconhecidos aqui no Brasil. Mas conforme a gente vai avançando aqui no nosso treinamento, a gente vai disponibilizando mais ferramentas aí. São ferramentas muito fáceis de usar, basta um pouco de curiosidade que você consegue trabalhar ela tranquilamente. Então essa foi aqui uma aula de introdução a SPSS. Espero que ela lhe traga mais conhecimento. E as próximas aulas a gente vai ensinando como é que cria um banco de dados do zero e como é que trabalha com algumas ferramentas aqui desses menus. Ok? Meu muito obrigado e até a próxima aula.